Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te falar a respeito do seu processo de tomada de decisão no trading. Mais especificamente eu quero falar de um processo mental para você entender como que funciona a tomada de decisão antes de comprar ou vender qualquer ativo que você se proponha a negociar. Eu gosto de trazer conteúdo nesse formato, de trazer ideias, pensamentos para você entender como funciona esses processos, para que você possa estar presente para eles, para que você possa saber que eles existem, entender como funciona, e aí, a partir disso, você fazer as intervenções que você achar necessário para melhorar os teus resultados, o teu processo de tomada de decisão. Beleza? Antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo. Esse ano eu vou te trazer um vídeo por dia. Então, isso é um compromisso que eu fiz para trazer um vídeo por dia nesse canal e te ajudar a entender um pouco mais a respeito do trading. Então, deixa o like, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo nas redes sociais, porque eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas também. Beleza? Bom, vamos lá. Quais são os passos para tomada de decisão? O que acontece na nossa mente ou por trás, as engrenagens da nossa mente, qual que é o processo até nós tomarmos uma decisão de comprar e de vender. Eu vou te falar aqui o que funciona, ou como funciona um processo de tomada de decisão no trading, baseado em alguém que opere de forma mais ou menos disciplinada, ok? A primeira coisa, vamos lá, não é exatamente a primeira, mas eu vou te colocar como primeira para você entender o que vem por trás. A primeira coisa, o que a maioria das pessoas pensam o primeiro passo seria a identificação de um padrão, tá? A identificação de um padrão. Então, deixa eu escrever aqui. Eu gosto de fazer os esqueminhas aqui. Identificação de um padrão. Esse seria o primeiro passo, tá? Identificação de um padrão que nós vamos determinar que esse padrão está de acordo com o nosso trading plan, a nossa visão a respeito do mercado. Uma vez que nós identificamos um padrão, nós tendemos a agir em cima desse padrão. Ou seja, vou comprar, vou vender. Então, o segundo passo, o que parece ser o segundo passo... o que parece ser o segundo passo, já que eu vou explicar isso para você, é a compra ou venda. Ou seja, nós estamos falando de um trader. Ok? Então, isso é o que nós temos como... esse é o nosso processo. Primeiro se identifica o padrão e depois nós tomamos a decisão. Mas a coisa começa muito antes da identificação de um padrão. Ok? Então, só para você entender. Imagine que você esteja olhando para o gráfico e de repente aparece um candle nesse formato. Aparece um candle nesse formato assim. Você identifica que esse é um pin bar. Ok? Ou, enfim, vários nomes que quiser chamar, martelo invertido, martelo, enfim, sei lá o que você quiser chamar. Mas esse é basicamente, eu chamo de pin bar, e esse é um candle que mostra possível entrada de força vendedora depois de um movimento predominante de alta e ao tocar em uma zona de resistência. Aparece um candle como esse, possivelmente movimento de queda vai vir. Isso aqui é a identificação de um padrão, mas o que veio antes de você conseguir identificar um padrão? Antes de que, deixa eu desenhar de novo, um candle no formato de um pin bar, por exemplo, desenhar aqui outra vez, antes de ser um padrão, ele é apenas um estímulo. O que quer dizer isso? É apenas uma informação. E a atribuição de valor, ou a atribuição de um nome, a atribuição de um significado para esse padrão, para esse estímulo, é algo pessoal. Imagine que você tenha entendido, você aprendeu que depois de um candle como esse, você deve comprar, porque o mercado provavelmente está dando sinal de compra. Não é o que eu penso, mas imagine, por exemplo. Portanto, o estímulo, tá? A formação do estímulo, ela vai existir, e ela existe, independente da identificação ou independente da atribuição de valor que você dá para isso. Uma pessoa pode identificar isso aqui como um sinal de venda no mercado, ou outra pessoa pode identificar isso aqui como um sinal de compra.
Aí você fala assim, Diógenes, mas como que isso é possível? Isso aqui está mostrando que é possível venda. Pois é, a identificação de um padrão, ela existe devido a um repertório de experiências que você teve previamente, seja experiências no mercado, ou seja, leitura que você teve, e você então passou a identificar, a atribuir um significado para esse estímulo, que em um primeiro momento é apenas um estímulo, é apenas uma figura, apenas um comportamento que em si mesmo não traz significado nenhum. O significado quem atribui é você a esse padrão, a esse formato. E aí imaginamos o seguinte, que você tenha identificado essa formação, tá? E que por diversas vezes, deixa eu estraguei meu pimbarzinho e eu sou meio detalhista na hora dos meus desenhos que eu faço. Então imagine o seguinte, você identificou, você viu um candle como esse e depois você começou a negociar, né? Você viu um candle como esse e toda vez que você vê um candle como esse você decide vender. E é claro que isso vai gerar algum tipo de resultado e isso vai gerar uma experiência que você vai ter no mercado. Isso vai gerar uma vivência, uma experiência. E você vai ver, por exemplo, que de quando aparece um padrão como esse, um estímulo como esse, ou seja, antes de ser um padrão, isso aqui é apenas um estímulo. E a atribuição de significado, de peso, a atribuição de um valor para esse estímulo é algo pessoal. Então, quando você começa a identificar, você começa a vender. E você descobriu que todas as vezes que aparece um padrão, você vende e aproximadamente 60% das vezes o mercado cai e se movimenta a seu favor. Isso é a atribuição de um valor para um estímulo e aí se transformou em um padrão. Ok? Por que é importante entender isso? Por que você precisa entender isso? Porque, primeiramente, para você entender que nem tudo aquilo que você chama de padrão, ou seja, tem algumas pessoas que falam assim, cara, eu tive que vender porque o mercado estava gritando. Não, o mercado não grita. Tá? O que grita é a sua interpretação baseada naquilo que o mercado produz. Isso, cada candle é um estímulo. Certo? Uma vez que você entende isso, você consegue desvincular as coisas que são, o que de fato existe? O estímulo. A identificação do padrão é algo pessoal, é teu, e o trader do seu lado, o vizinho do seu lado, ele pode ter uma opinião completamente diferente e falar assim, cara, mas o mercado vai cair. Olhando exatamente para as mesmas coisas que você, ele pode ter uma opinião completamente diferente e ter uma visão completamente diferente da sua. Quando nós entendemos isso, nós passamos para a segunda parte do que eu quero te mostrar aqui. Então, em um primeiro momento, existe a aquisição da experiência, ou a aquisição da vivência, que é quando você pega um estímulo, estuda, experimenta, negocia com ele, e esse estímulo se transforma em um padrão. E aí, quando você identificar esse padrão no mercado, você vai tomar uma decisão de compra e venda. O problema, e aqui é onde eu chego na raiz do que eu quero te dizer, o problema é que às vezes as pessoas olham para os estímulos de forma errada. Duas situações. Primeiro, nós temos a pessoa que identificou um padrão, identificou uma situação, e essa situação não funciona da forma como essa pessoa acreditou, e isso é mais comum do que a gente acredita, mais comum do que a gente consegue pensar. A pessoa viu, por exemplo, que um determinado padrão pode significar venda, quando na verdade, na maioria das vezes, estatisticamente, isso vai ser um sinal de possível compra. Ok? Essa é a primeira situação. A segunda situação é que, e aqui vem um detalhe, a segunda situação é que um estímulo, ou todo e qualquer estímulo, quando ele repetido muitas vezes, ele tende a cansar o nosso sistema nervoso central. Ele tende a cansar o nosso processo de tomada de decisão. Então, se você se você está dentro de muitos estímulos, imagina que todo candle é um estímulo, mas imagina que o mercado começa a fazer um monte de candle assim. Tá para cima e para baixo e tudo mais. Tudo isso são estímulos e estão dizendo para você alguma coisa, é uma mensagem que está chegando para você. Quando você está exposto a um grande número de estímulos, isso tende a cansar você. E aí a qualidade das suas decisões tende a diminuir.
Tá? A qualidade da forma como você analisa, como você interpreta o mercado, tende a diminuir pelo excesso de estímulo. Um exemplo, só para você entender, imagine que você vai em uma rua muito movimentada, né, no centro da sua cidade, aquela rua, né, típica do interior, de cidade do interior do Brasil, e onde tem uma rua ali que tem um monte de restaurante, lanchonete, aquela galera. Tá? E aí, pô, é legal, é um lugar animado, tem muita gente e tudo mais. Mas imagine que ali tenha 10 carros com som alto. E cada carro toca um estilo de música com som alto. Aí tem o cara que está escutando funk, tem o cara que está escutando sertanejo, tem o cara que está escutando rock, tem o cara que está escutando outra coisa. O que isso vai causar, ou tende a causar na maior parte das pessoas? Vamos dizer assim, o que isso tende a causar? Tende a causar uma situação de desconforto pelo excesso de estímulo sonoro que essa pessoa está recebendo. Então o cara falou, pô, que barulheira, cara, não tô entendendo nada, tá todo mundo, um monte de estilo musical, não consigo prestar atenção em nada. Isso causa desconforto. Quando você fica exposto a uma série de estímulos, ou durante muito tempo, você fica exposto a uma grande quantidade de estímulos, isso tende a causar estresse e canseira. Vamos trazer isso para o mercado? Imagine a mesma situação no mercado. Imagine que você, ao longo de 1 hora, você esteja negociando 10 pares no gráfico de 5 minutos. Cada candle é um estímulo. E chega um momento em que a qualidade das suas decisões tende a diminuir. Então, antes da identificação do padrão, o que existe? Existe apenas um estímulo. Então, vamos colocar aqui o ponto 0. Ponto 0. E aqui estímulo. Ok? E o que existe antes da identificação do padrão? Vamos mudar aqui os números. Eu te avisei que desde o começo que não era exatamente assim. Deixa eu mudar isso aqui só um pouquinho. O que existe antes da identificação do padrão? Existe uma experiência com o estímulo. E aqui então é quando existe a identificação do padrão. E por último nós chegamos ao trade. Compra ou venda. Esse é o processo. Compra, venda. E aqui vamos colocar o passo 3. Opa, estou com o trade aberto aqui. Eita, nós, espera um pouquinho, pessoal. Deixa eu desativar aqui, beleza. Exatamente por aqui, colocamos o item número 3. Então, primeiro nós temos um estímulo, que ele é neutro em si mesmo. O estímulo é neutro, não traz qualquer significado de compra ou de venda, nada. Tá? Em um segundo lugar, nós temos a experiência com esse estímulo, ou através da leitura, ou a experiência que nós tivemos com o mercado. Depois, com o tempo, quando nós temos a experiência com o estímulo, isso se transforma em um padrão. E quando nós identificamos o padrão, então nós tomamos uma decisão de compra, de venda, ou até de ficar de fora. Pode ser também trade ou não trade, né? Vou até melhorar isso aqui. Eu gosto muito de fazer não trade. Esses esqueminhas, tá? Então, primeiro, identifica-se o estímulo. Depois nós temos uma experiência com o estímulo. Depois, quando nós temos uma experiência com o estímulo, isso se transforma em um padrão, identificação de um padrão, e isso pode significar um trade ou um não trade. Onde que está o problema e como você pode melhorar isso? Você pode, algumas dicas agora, tá, para você melhorar o seu processo de tomada de decisão no trading. Uma das coisas que eu recomendo é diminua a sua exposição aos estímulos. Se você passa 5, 6 horas por dia fazendo day trade com vários pares em períodos curtos, você está exposto a um grande número de estímulos, uma grande quantidade de estímulos. Por quê? Porque isso pode gerar canseira, estresse, e isso pode piorar o seu processo de tomada de decisão e fazer com que você faça as coisas tudo errado, tudo diferente daquilo que deveria estar fazendo. Tá? Outra coisa, muitíssimo importante, entre o passo 1 e o passo 2, é importante que exista uma coisa chamada backtest.
vamos escrever aqui. Backtest. O que é o backtest? Backtest é basicamente a identificação para você saber se esse estímulo de fato funciona ou não. Identificou. Então, por exemplo, isso aqui, ó, um candle como esse é apenas um candle, tá? No formato de um pin barzinho. Imagine se, né, tá no formato de um pin bar. É apenas um estímulo. Quando você tem experiência com estímulo, você viu alguém falar que depois de um candle desse se deve vender ou comprar ou fazer o que for? A minha sugestão é que você faça um teste para você ver se isso funciona de verdade e para você ter a sua experiência. E aí então, quando você tem o teste ou backtest, né, na conta demo, ou fazer um backtest mesmo, aí sim isso deve se transformar em um padrão. E aqui, já para terminar o meu esquema com você, antes ou seja, da identificação de um padrão se transformar em um trade, ele precisa passar pelo Trading Plan. Transformação do padrão em Trading Plan. Ok? Então vamos agora sim vou organizar os números para você entender o negócio inteiro aqui. Ok, agora sim está a versão final. Primeiro, identificação de um estímulo. Segundo, experiência com um estímulo. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui está sobrando. Primeiro, identificação de um padrão. Segundo, experiência com o estímulo. Terceiro, identificação de um padrão. Quarto, backtest. 5, transformação do padrão em um plano de trading. Sexto, aí sim nós vamos ter um trade, uma compra ou venda ou não trade. Esse é o processo. Se nós fôssemos transformar isso aqui em um esquema, né, seria mais ou menos assim, as flechinhas. Olha só, hein? Que desenho gráfico mais lindo. O problema é que muitas pessoas, elas se esquecem desses elementos, né, aqui e querem queimar etapas. Qual é a etapa que você acha que a galera mais queima? São duas etapas as que mais são ignoradas, principalmente. A etapa do backtest e a etapa da transformação do padrão em um plano de trading. Ok? Então, o cara nunca pensa em fazer um teste daquilo que ele está pensando em atuar. E também não transforma isso em um plano de trading. Então o cara, né, conhece, tem algum estímulo, conhece alguma coisa, assim que ele recebe o estímulo, ele identifica o padrão e já sai comprando e vendendo. E aí o resultado você já tem uma ideia de como funciona. Eu gosto muito de fazer esse tipo de aula aberta, né, só para eu desenhando e vou explicando, ampliando as ideias aqui para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Dá para melhorar esse esquema? Dá para atribuir outra ordem para os elementos? Sim, mas a ideia principal é que você não procure queimar etapas. Seja na ordem que for, que você quiser pensar esses 6 elementos, que você tenha principalmente a questão do backtest, a transformação do seu padrão em um trading plan. Esses 2 elementos são extremamente importantes e é o que a galera costuma ignorar completamente. Beleza? Deixe seu like nesse vídeo. Um forte abraço, uma boa semana para você, seja disciplinado sempre, fica com Deus e até mais.